sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 58. A arquitetura sagrada dos Anunnaki. Há perguntas que atravessam o tempo, que resistem à erosão das civilizações, ao colapso dos impérios, ao esquecimento das línguas e das culturas. São perguntas que se recusam a morrer, pois são parte essencial da própria existência humana. De onde viemos? Por que existimos? Quem ou o que projetou este mundo em que habitamos? As respostas sempre escaparam por entre os dedos da humanidade, como areia fina, levada pelo vento implacável da ignorância. Mas em cada ruína, em cada pedra esculpida, em cada monumento inexplicável que sobreviveu aos séculos, há fragmentos de uma verdade oculta, uma verdade que se esconde não nas palavras, mas nos números, não nas lendas, mas nas proporções, não nas histórias contadas, mas nos padrões silenciosos e perfeitos da própria natureza. A geometria sagrada, a linguagem invisível do universo, o alfabeto secreto do cosmos. E nesse cenário de mistério e assombro, uma hipótese inquietante ganha força. E se tudo o que conhecemos não for obra do acaso? E se um dia, há incontáveis milênios, seres vindos das estrelas desceram à Terra, não apenas para habitar, mas para criar, para moldar, não apenas formas de vida, mas o próprio campo de experiências em que essas vidas existiriam? Eles foram chamados de Anunnaki, os que do céu à terra vieram, engenheiros cósmicos, arquitetos do visível e do invisível, mestres na arte de manipular a matéria, a energia, o tempo e a vibração. Segundo os registros mais antigos da humanidade, eles não apenas interagiram com nossos ancestrais, mas estabeleceram as bases de uma realidade programada, a Matrix Anunnaki, um mundo estruturado sobre leis universais. Leis estas codificadas em padrões matemáticos ocultos, nas pirâmides, nos templos, nas catedrais, nas formas naturais e até no código genético da vida. Seria possível que cada átomo, cada molécula, cada estrela, cada espiral de DNA seja parte de um gigantesco software cósmico, um sistema onde nada é aleatório, onde até o caos é calculado? Neste episódio do Holograma Histórico, mergulharemos fundo nesse abismo de possibilidades. Atravessaremos os portões sagrados da geometria oculta, desvendaremos os fractais que regem a natureza, exploraremos os símbolos esquecidos, como a flor da vida e o cubo de Metatron, e investigaremos os rastros deixados por homens que, ao longo da história, tocaram o véu da programação cósmica e ousaram tentar quebrar suas barreiras. Será que Nikola Tesla, Pitágoras, Leonardo da Vinci, Kepler e tantos outros não estavam, na verdade, decifrando pistas de um manual deixado para aqueles que buscassem o caminho da libertação consciente? E mais inquietante ainda, será que a nossa própria existência é o experimento final de um plano Anunnaki para criar seres capazes de se tornarem iguais ou superiores aos próprios criadores? Estaremos condenados a viver eternamente dentro da Matrix? Ou fomos colocados aqui para aprender a dominá-la e, quem sabe, transcender? Prepare-se. O episódio de hoje não é para os fracos de espírito, não é para os que se satisfazem com respostas fáceis ou dogmas consolidados. É para os buscadores, para aqueles que ousam questionar, para aqueles que, mesmo sem garantias, decidem seguir em frente e enfrentar o último e maior enigma da humanidade. A arquitetura sagrada dos Anunnaki nos chama. As pedras sussurram, os números falam, os fractais apontam para um design oculto. Resta a nós ouvir, ver e finalmente compreender, porque talvez o segredo maior da criação esteja ali, bem diante de nossos olhos, camuflado na beleza silenciosa da própria estrutura do universo. Seja bem-vindo ao episódio 58, a arquitetura sagrada dos Anunnaki. A jornada mais desafiadora da nossa história começa agora. Capítulo 1. O código escondido nas pedras. O vento sopra entre as ruínas,
Ele atravessa os séculos como um mensageiro invisível, carregando consigo a poeira da história e o eco de vozes que o tempo não conseguiu calar. As pedras, imóveis, silenciosas e gigantescas, permanecem como sentinelas de um passado que insiste em não ser esquecido. Elas observam, imutáveis, a arrogância e a ignorância do homem moderno que as olha sem compreender a verdadeira magnitude do que representam. Mas há aqueles que olham diferente, que não enxergam apenas blocos de rocha e poeira, que percebem, nos cortes perfeitos e nos alinhamentos cósmicos, a assinatura de uma inteligência superior, e assim, o enigma se apresenta. Como explicar Pumapunku, na Bolívia, onde blocos de andesito foram cortados e encaixados com precisão tão absurda que nem mesmo uma lâmina moderna de aço consegue penetrar suas junções? Como explicar Baalbek, no Líbano, onde o Triliton, 3 blocos colossais, cada um com mais de 800 toneladas, repousam sobre uma fundação tão perfeita que desafia a gravidade e a lógica? Como explicar Stonehenge, na Inglaterra, cujos monólitos formam um círculo exato, alinhado milimetricamente com os solstícios, como se fossem parte de um gigantesco relógio astronômico? E ainda, as pirâmides de Gizé, com suas proporções matemáticas quase divinas, alinhadas ao cinturão de Órion, as linhas de Nazca, visíveis apenas do céu, as plataformas submersas de Yonaguni, no Japão, com seus ângulos retos e formas geométricas que não parecem ser obra da erosão natural. As explicações convencionais falham. Roldanas, cordas, trabalho escravo, intuição primitiva. Nenhuma dessas hipóteses consegue resistir ao peso da evidência material. As pedras permanecem desafiando a narrativa acadêmica, sussurrando ao observador atento: há mais do que te contaram. É então que surge a hipótese Anunnaki. Os textos sumérios mais antigos, as tabuletas de argila gravadas com precisão, narram a chegada dos Anunnaki, os que do céu à terra vieram, não como deuses místicos, mas como seres tangíveis, engenheiros cósmicos, mestres da manipulação da matéria e da energia. Vieram de Nibiru, não para apenas contemplar, mas para construir, para moldar um mundo que se tornaria o seu grande laboratório. Os Anunnaki não buscavam apenas o ouro terrestre, buscavam algo mais sublime, a criação de um campo de experimentação planetário, um sistema onde poderiam testar a biologia, o comportamento, a espiritualidade e até mesmo as leis fundamentais da física local. E se assim foi, nada mais natural que tenham deixado vestígios que não seriam destruídos pelo tempo ou pelas guerras humanas, vestígios que apenas os verdadeiros iniciados seriam capazes de reconhecer. Cada pedra monumental, cada alinhamento astronômico, cada proporção áurea oculta, cada ângulo perfeito, tudo faria parte de um código silencioso. Não um código escrito, mas um código geométrico, universal, eterno. Um mapa para os que ousassem despertar. A teoria das linhas de lei reforça essa ideia. Segundo ela, os pontos sagrados da Terra não são aleatórios, mas formam uma rede global de energia conectada. Uma grade planetária que liga as pirâmides do Egito às de Teotihuacan, as estruturas de Stonehenge aos templos de Angkor Wat. Seria essa grade uma criação Anunnaki para canalizar e controlar as energias do planeta? Seria o planeta inteiro uma obra arquitetônica intencional, uma gigantesca máquina espiritual e biológica? E se for, o que significaria para nós? Será que vivemos dentro de uma estrutura projetada não apenas para nos abrigar, mas para nos ensinar, nos testar e talvez nos aprisionar? O homem moderno olha para cima e busca respostas nas estrelas, sem perceber que as respostas talvez sempre tenham estado abaixo de seus pés, gravadas na rocha, ocultas na matemática das construções ancestrais. As pedras falam, mas só escuta aquele que aprendeu a ouvir o silêncio do cosmos. Este é o início da busca.
a busca pelo código Anunnaki, um código escondido nas pedras que espera há milênios pelo momento em que uma nova geração, finalmente desperta, se atreva a decifrá-lo. Capítulo 2. A assinatura sagrada, o número e a forma. Desde o início dos tempos, o ser humano buscou padrões no caos. Olhou para o céu e traçou constelações. Olhou para o solo e esculpiu círculos, triângulos, espirais e quadrados. Por trás dessa compulsão há um instinto primordial, a certeza de que existe uma ordem invisível regendo a aparente desordem do mundo. E talvez, sem saber, o homem tenha passado milênios tentando decifrar a assinatura sagrada deixada pelos Anunnaki, pois se há algo que une as culturas antigas em todas as partes do planeta, é a presença obsessiva do número e da forma. No coração dessa busca está a proporção áurea, também chamada de Φ, ou número 1, 618, uma constante matemática que aparece em galáxias, conchas, nervuras de folhas, corpos humanos, colmeias, tempestades, ossos, arquitetura e até mesmo na estrutura do DNA. É o número da perfeição estética e do equilíbrio cósmico. As pirâmides do Egito são um exemplo inquestionável. Suas proporções obedecem de forma rigorosa à sequência de Fibonacci, que é uma manifestação direta de Φ. A grande pirâmide de Quéops, por exemplo, tem uma relação entre a base e a altura que corresponde quase exatamente à proporção áurea. Coincidência? Ou parte de um manual oculto seguido à risca pelos construtores? Na Grécia Antiga, o templo do Partenon em Atenas segue as mesmas proporções. Os escultores e arquitetos renascentistas, como Leonardo da Vinci, aplicaram Φ no famoso homem vitruviano, revelando que o corpo humano foi esculpido para refletir essa simetria universal. E o mais intrigante, essa obsessão aparece em culturas que jamais se cruzaram. Os maias em Teotihuacan, os hindus em Khajuraho, os chineses nas pagodas milenares, os druidas nas pedras de Avebury, todos utilizando, de alguma forma, o mesmo conhecimento matemático sagrado. Como explicar essa sincronia? A ciência tradicional foge da resposta, mas dentro da hipótese Anunnaki, a resposta emerge com clareza desconcertante. Se os Anunnaki foram os verdadeiros arquitetos do planeta e da vida, eles teriam deixado, como uma assinatura universal, um código que orientasse a construção, o crescimento e até a harmonia espiritual das civilizações futuras. Um código autorreplicante, presente na arquitetura, na natureza e no próprio homem. Essa assinatura sagrada não se limita à proporção áurea. Ela se manifesta também no Pi, a constante que rege o círculo e a esfera. Nenhuma civilização conhecida conseguiu explicar como povos da antiguidade conseguiam aplicar Pi com precisão em suas construções sem dispor da matemática moderna. Mas eles sabiam, ou foram ensinados. Outro exemplo que intriga os estudiosos são as chamadas unidades megalíticas, medidas usadas em Stonehenge, Avebury e outros sítios antigos que seguem padrões matemáticos idênticos em diferentes continentes. Seria mais uma prova da transmissão de um conhecimento global, não humano? Talvez o mais misterioso de todos os símbolos seja a flor da vida, encontrada gravada em templos egípcios, chineses e até em sinagogas judaicas antigas. Seus círculos sobrepostos contêm, de forma codificada, as proporções do cubo, do tetraedro, do dodecaedro, do icosaedro e de outras formas geométricas perfeitas. Ela seria o diagrama do código Anunnaki, um molde para todas as formas de vida e estrutura material do universo. Nada disso pode ser atribuído ao acaso. E quanto mais profundamente olhamos para as estruturas que sobreviveram à passagem do tempo, mais evidente se torna. A matemática, a geometria e a arquitetura parecem ter sido as ferramentas escolhidas pelos Anunnaki para estruturar uma matrix vibracional
que governa tudo, o número e a forma, os dois pilares da criação. Talvez nunca tenham sido simples abstrações humanas. Talvez tenham sido desde sempre a assinatura sagrada dos deuses engenheiros. E nesse momento, surge uma pergunta inevitável. Se decifrarmos por completo esse código, o que mais seremos capazes de entender ou de controlar? O caminho para o próximo mistério já está traçado, e ele nos levará a algo ainda mais profundo: o fractalismo universal e a autorreplicação da criação em múltiplas escalas simultâneas. A jornada prossegue. Capítulo 3. O enigma da geometria fractal. Existem padrões escondidos no caos, uma ordem que escapa ao olhar apressado, mas que se revela para os que têm paciência de observar. É a mesma dança, repetida em múltiplas escalas, do rastro de um caramujo à espiral de uma galáxia, do nervo de uma folha à ramificação de rios que serpenteiam pela Terra, da formação de tempestades aos filamentos cósmicos que conectam galáxias distantes. Essa lógica sutil recebeu um nome na era moderna: geometria fractal. Mas será que ela é uma descoberta humana? Ou seria mais uma peça do código Anunnaki que sustenta a estrutura da realidade? Para entender o mistério, é preciso primeiro compreender o conceito. Um fractal é uma forma que se repete em escalas cada vez menores ou maiores, mantendo sempre a mesma estrutura básica: autorreplicação, simetria dentro da assimetria, ordem disfarçada de aleatoriedade. Quando Benoit Mandelbrot, na década de 1970, deu o nome oficial a essa geometria, acreditava-se que era uma curiosidade matemática. Hoje sabemos que os fractais regem praticamente tudo: o crescimento dos pulmões, das árvores, das montanhas, dos corais, das redes neuronais, das linhas costeiras e até da própria rede cósmica do universo. A geometria fractal parece ser o algoritmo da criação. E em um planeta onde tudo aponta para uma intervenção Anunnaki, não podemos ignorar a hipótese: os fractais podem ter sido intencionalmente implantados como um padrão de organização e de expansão de vida. Se os Anunnaki foram engenheiros cósmicos, como tantas tradições sugerem, sua tecnologia teria que ser capaz de criar não apenas formas isoladas, mas sistemas autorreguláveis, mecanismos que, uma vez iniciados, pudessem crescer, multiplicar-se e evoluir sem intervenção constante. O fractal oferece exatamente isso: uma fórmula simples, mas infinitamente rica em possibilidades, perfeita para criar não apenas espécies, mas planetas, ecossistemas, continentes e até civilizações. No fundo do mar, os recifes de coral seguem padrões fractais. Nos desertos, as dunas se organizam em ondas que obedecem à mesma lógica. No céu, as nuvens acumulam-se em formas autossimilares. No corpo humano, as veias e artérias se ramificam tal qual os galhos de uma árvore. Nada disso pode ser considerado mera coincidência. A repetição sistemática desse padrão em todos os níveis da existência sugere que há, por trás da cortina visível da matéria, uma arquitetura intencional, uma matrix oculta, talvez criada pelos próprios Anunnaki, para garantir a eficiência máxima da vida e da energia. Os antigos sabiam, mesmo sem compreender a matemática, intuíam a presença dessa ordem invisível. As mandalas orientais, os labirintos sagrados, os mosaicos islâmicos, todos são tentativas ancestrais de representar o infinito contido dentro do finito. Em cada cultura, vemos ecos de uma tentativa quase desesperada de capturar a lógica do divino em linhas, curvas e espirais. E ainda assim, resta a maior das perguntas. Se os Anunnaki utilizaram os fractais como base de sua engenharia planetária, o que isso significa para nós? Será que a nossa própria consciência, os pensamentos, os sonhos, seguem uma lógica fractal, se ramificando
multiplicando-se e retornando ao ponto de origem? E mais ousado ainda, se aprendermos a ler esse padrão, poderíamos interferir na Matrix? Poderíamos modificar a realidade, curar doenças, prever o comportamento do clima, manipular a matéria e até compreender os caminhos do tempo? Talvez o segredo da imortalidade, da regeneração e da ascensão espiritual esteja oculto justamente na decodificação da geometria fractal. Como um idioma secreto deixado para os poucos que ousassem trilhar o caminho da sabedoria, as pistas estão em toda parte, nas folhas, nas ondas, nas estrelas, esperando que alguém veja o óbvio que sempre esteve diante dos olhos de todos. No próximo passo desta jornada, exploraremos a ideia ainda mais audaciosa. E se o próprio átomo, a base da realidade material, for parte dessa programação arquitetônica cósmica, a busca continua. Capítulo 4. O emaranhado atômico como programa. No coração da matéria existe um mistério ainda maior do que todas as pedras, templos ou monumentos já erguidos. Um mistério invisível, mas onipresente, que permeia tudo, do ar que respiramos à estrela mais distante. O mistério da estrutura atômica. Durante séculos, o homem acreditou que a matéria era sólida, compacta e inquebrável. Mas à medida que a ciência avançou, revelou-se uma verdade inquietante. A matéria é, na maior parte, vazio. Um núcleo minúsculo cercado por elétrons orbitando a velocidades incompreensíveis. Entre eles, o nada. E nesse vazio, descobrimos uma nova realidade. Uma realidade onde partículas podem existir em dois lugares ao mesmo tempo. Onde um elétron pode mudar de órbita instantaneamente sem atravessar o espaço intermediário. Onde o simples ato de observar altera o comportamento do que é observado. O mundo atômico não obedece às leis da lógica clássica. Ele segue um conjunto de regras misteriosas, quase mágicas. E se mais uma vez estivermos diante da assinatura dos Anunnaki, se essas leis não forem naturais, mas programadas, se o próprio átomo for uma unidade básica de um código cósmico, como os pixels de uma imagem ou os bits de um programa de computador, imagine um laboratório cósmico onde os Anunnaki, mestres da engenharia universal, tenham decidido criar não apenas formas e espécies, mas as próprias regras que regem a existência da matéria, um planeta programado. Uma Matrix Anunnaki onde cada átomo, cada molécula, cada interação foi meticulosamente projetada para obedecer a princípios que permitissem o surgimento da vida e da consciência. Não seria coincidência que os elementos fundamentais da tabela periódica se organizem de forma matemática, previsível, quase como um teclado de notas musicais pronto para ser tocado? Na física quântica, o fenômeno do entrelaçamento ou emaranhamento quântico desconcerta até hoje os cientistas. Duas partículas, separadas por milhares de quilômetros, continuam ligadas. Se uma se altera, a outra responde instantaneamente, como se ignorassem as limitações do tempo e do espaço. É uma conexão que sugere um plano superior, um campo unificado onde tudo está interligado, um sistema perfeito de comunicação instantânea, invisível, mas real. Seria o emaranhamento quântico o resquício de uma rede de controle criada pelos Anunnaki para garantir a coesão da Matrix? Uma espécie de internet cósmica, onde tudo permanece conectado? E mais, as formas atômicas seguem padrões geométricos quase artísticos. A estrutura da molécula de carbono, a espiral do DNA, o hexágono do cristal de gelo, todas parecem ecoar as formas sagradas da geometria ancestral. Como explicar que desde o nível subatômico até a vastidão do cosmos, as formas básicas se repetem? Círculos, espirais, hexágonos, fractais, ordem dentro da complexidade. Se pensarmos como programadores observando o funcionamento de um software complexo, poderíamos entender que esses padrões são linhas de código, comandos estruturais que regem o comportamento da matéria e da energia. Isso mudaria tudo. A física, a biologia, a filosofia, a espiritualidade, porque
Se a realidade material é um programa, então existe um programador. E se aceitarmos a hipótese Anunnaki, os programadores seriam justamente eles, os mestres engenheiros de Nibiru, os criadores da simulação em que vivemos, uma matrix sutil e perfeita, criada para parecer natural, mas baseada em comandos intangíveis, em leis invisíveis, que apenas agora começamos a compreender. Resta a grande pergunta: podemos hackear esse código? Podemos aprender a manipular os comandos ocultos da realidade para alterar a matéria, curar corpos, influenciar acontecimentos ou expandir a consciência para além das fronteiras impostas? Talvez o verdadeiro objetivo da jornada espiritual e científica humana seja justamente esse: descobrir como interagir com o programa, tornar-se um co-criador dentro da Matrix Anunnaki. E para isso, o próximo passo da nossa investigação nos levará ao estudo de um símbolo universal, enigmático e sagrado: a flor da vida e o cubo de Metatron, que podem conter o manual de instruções oculto da criação. A jornada continua. Capítulo 5. Os manuais ocultos. Flor da vida e cubo de Metatron. A geometria sagrada sempre esteve ali, discreta, escondida nas paredes dos templos, nas inscrições esquecidas das civilizações que desapareceram sem deixar explicações. Poucos sabiam, poucos ousaram compreender, mas para quem vê além da superfície, para quem reconhece o padrão invisível que une tudo, a flor da vida e o cubo de Metatron são mais do que simples formas. São manuais codificados, deixados por uma inteligência superior, destinados a quem um dia se mostrasse digno de decifrá-los. A flor da vida é um padrão composto por múltiplos círculos sobrepostos. Seu desenho, à primeira vista simples, contém dentro de si a estrutura fundamental da criação. Todas as formas geométricas conhecidas, o triângulo, o quadrado, o hexágono, o dodecaedro, emergem desse padrão como filhotes da matriz original. No Egito Antigo, esse símbolo foi esculpido nas colunas do templo de Osíris, em Abidos, muito antes de Pitágoras, Euclides ou da própria Grécia clássica. No Japão, ele aparece nos templos mais antigos como marca de proteção e harmonia. Na China, Índia, Mesopotâmia e até em algumas sinagogas antigas, a flor da vida se manifesta silenciosa, sempre como se aguardasse ser descoberta. Por que uma forma tão específica aparece em culturas separadas por oceanos e milênios? Por que a insistência nesse padrão universal? Dentro da hipótese Anunnaki, tudo ganha sentido. A flor da vida seria o diagrama primordial, a matriz estrutural da Matrix, o molde através do qual os Anunnaki projetaram todas as formas, vidas e estruturas deste mundo programado. Cada intersecção de círculos representa uma fusão de frequências, uma união de energias, um ponto de criação. É como um mapa de instruções para manipular a realidade. Um plano que mistura ciência, arte e espiritualidade em um só sistema perfeito. Mas há mais. O cubo de Metatron, oculto dentro da própria flor da vida, é ainda mais misterioso. Seu nome, uma adaptação moderna, conecta-se à tradição cabalística do anjo Metatron, considerado o escriba do Criador, o guardião do conhecimento divino. O cubo de Metatron é formado por 13 círculos conectados por linhas retas, criando um padrão geométrico que contém todos os sólidos platônicos. Essas formas tridimensionais, consideradas as únicas existentes no universo, são as bases da matéria: tetraedro, hexaedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro. Cada uma dessas formas corresponde a um dos 5 elementos sagrados: fogo, terra, ar, éter e água. Juntas, representam a totalidade da criação física e espiritual. O cubo de Metatron seria, portanto, o modelo da arquitetura cósmica, o blueprint sagrado usado pelos Anunnaki para gerar não apenas matéria,
mas a harmonia vibracional do cosmos. Dentro da tradição esotérica, disse que quem compreende verdadeiramente o cubo de Metatron adquire a chave para acessar outros planos dimensionais. Seria este o segredo máximo dos antigos sacerdotes? Seria esse o conhecimento que as escolas de mistérios tentaram proteger da destruição e da banalização ao longo dos milênios? As respostas se perdem no tempo, mas os indícios permanecem claros. A flor da vida e o cubo de Metatron não são criações humanas. São mensagens anônimas de mestres arquitetos que atuaram muito antes da civilização humana existir. Hoje, poucos ainda buscam esses manuais ocultos. A maioria sequer sabe que eles existem. Mas para aqueles que despertam para a busca, eles continuam ali, esperando pacientemente para serem lidos. No próximo capítulo, avançaremos para o ponto onde ciência e espiritualidade se tocam de forma explosiva. Veremos como alguns dos maiores gênios da história moderna, como Nikola Tesla, tentaram romper o véu da Matrix e acessar o código da criação. A jornada prossegue. Capítulo 6. Tesla e os que tocaram o véu. Ao longo da história da humanidade, poucos ousaram desafiar os limites impostos pela Matrix invisível. Muitos sequer perceberam que ela existia. Outros foram consumidos pela busca, deixando para trás apenas fragmentos de suas descobertas e ecos de suas ideias. E então surgiu Nikola Tesla. O homem que, mais do que qualquer outro, parece ter tocado o véu da programação cósmica deixada pelos Anunnaki. Nascido em 1856, na atual Croácia, Tesla não era apenas um inventor, era um visionário, um enigma humano. Enquanto seus contemporâneos pensavam em motores e engrenagens, ele pensava em frequência, vibração e energia. Se quiser entender os segredos do universo, pense em energia, frequência e vibração. Essas palavras, quase ignoradas por seu tempo, podem ter sido a maior pista jamais deixada por um ser humano sobre a natureza real da Matrix Anunnaki. Tesla afirmava que tudo no universo vibra e que a matéria não passa de energia condensada em padrões específicos. Essa percepção se aproxima assustadoramente da visão que temos hoje da física quântica e do conceito de realidade programada. Dizem que Tesla era obcecado com padrões numéricos, especialmente com os números 3, 6 e 9. Ele os considerava a chave para decifrar os mistérios do cosmos. O que Tesla sabia? Por que justamente esses números, que também aparecem nas proporções sagradas e na geometria dos sólidos platônicos? Alguns estudiosos alternativos afirmam que Tesla, consciente ou não, tentava reconstruir os comandos vibracionais da Matrix deixados pelos Anunnaki. Ele criou a corrente alternada, as primeiras experiências com energia sem fio, tentou projetar torres que canalizariam energia da própria Terra, como se soubesse da existência de uma rede energética planetária oculta. Suas ideias foram sabotadas. Suas patentes, muitas delas misteriosamente sumidas após sua morte em 1943. Tesla morreu sozinho, falido, incompreendido, mas deixando para trás um legado que ainda hoje inspira cientistas, engenheiros e buscadores espirituais. Mas Tesla não foi o único. Muitos outros ao longo da história tocaram, ainda que de forma sutil, o véu do conhecimento oculto. Pitágoras, no século VI a. ensinava que tudo é número. Ele falava da harmonia das esferas, das proporções divinas, das vibrações musicais que organizam o cosmos. Seu culto era secreto, restrito a iniciados, pois ele temia que o homem comum não estivesse preparado para essa verdade. Leonardo da Vinci, no Renascimento, misturou arte, ciência e espiritualidade em suas criações. Seu famoso Homem Vitruviano mostra as proporções do corpo humano como o microcosmo do universo. Leonardo sabia que o corpo humano é um reflexo da ordem universal. Johannes Kepler, no século XVII, procurou a música das esferas, tentando entender por que os planetas orbitavam o Sol em proporções específicas.
Kepler acreditava que o sistema solar seguia padrões geométricos secretos, como um relógio construído por uma inteligência superior. Esses homens foram chamados de gênios, mas talvez tenham sido mais do que isso. Talvez tenham sido os primeiros hackers da Matrix, tentando acessar os comandos ocultos, tentando ultrapassar as limitações do código estabelecido pelos Anunnaki. O conhecimento sempre esteve presente, velado, protegido. As escolas de mistério do Egito, da Grécia, da Índia e da Babilônia ensinavam que o verdadeiro poder não vem da força, mas da compreensão dos padrões invisíveis que regem o mundo visível. E o que dizer dos alquimistas medievais? Eles buscavam a pedra filosofal não apenas como um metal, mas como a fórmula da criação, o código mestre que daria controle total sobre a matéria e a energia. Porém, todos falharam em um aspecto. Nenhum deles conseguiu quebrar o véu definitivo. O programa permaneceu intacto. A Matrix continuou operando, impenetrável, governando a ilusão da realidade. Hoje, no século XXI, a busca continua. A física quântica, a teoria das cordas, a computação quântica, tudo aponta para a mesma direção. O universo é informação estruturada, uma simulação, um programa, talvez o programa dos Anunnaki. No próximo capítulo, mergulharemos nessa hipótese ainda mais profunda. O corpo humano, como templo arquitetado, com proporções matemáticas sagradas, projetado como um microcosmo da própria matrix planetária. A busca não para. Capítulo 7. O templo humano. Arquitetura do corpo. Se existe uma construção que desafia, supera e sintetiza todas as obras erguidas em pedra, essa construção é o próprio corpo humano. Uma máquina biológica de complexidade inimaginável, mas ao mesmo tempo uma escultura perfeita, de proporções, simetrias e equilíbrio. Um verdadeiro templo vivo. Os antigos sabiam disso. As tradições esotéricas sempre afirmaram: assim como é acima, é abaixo. O corpo humano, microcosmo do macrocosmo, reflete em si mesmo as leis universais que regem o cosmos. E essa percepção, tão antiga quanto misteriosa, levanta uma questão inevitável dentro da hipótese Anunnaki. E se o corpo humano também foi projetado, não como uma criação aleatória da evolução, mas como uma obra intencional, uma arquitetura viva moldada para operar dentro da Matrix Anunnaki? Tudo começa na estrutura esquelética. O número e disposição dos ossos seguem padrões de simetria e proporção. O esqueleto humano é uma engenharia de máxima resistência com mínimo de massa, tal como as grandes estruturas arquitetônicas projetadas para resistir ao tempo e à pressão. O coração pulsa com ritmo matemático. O sistema circulatório se ramifica em padrões fractais, como rios desenhando redes sobre a superfície terrestre. Os pulmões reproduzem a mesma geometria autorreplicante, otimizando a troca de gases em cada minúsculo alvéolo. O DNA, que contém o código de toda a vida, é uma espiral dupla perfeita, semelhante às formas sagradas observadas nas galáxias e conchas marinhas. Cada molécula de DNA é ao mesmo tempo informação e arquitetura, como se fosse uma biblioteca codificada por mãos invisíveis. Leonardo da Vinci, fascinado pelo corpo humano, desenhou o homem vitruviano, mostrando que a anatomia segue a proporção áurea. A distância entre o umbigo e o topo da cabeça, em relação à altura total do corpo, revela a presença oculta da constante φ, 1/618. Seria coincidência? Ou o corpo humano foi deliberadamente esculpido para ser o reflexo ambulante da geometria sagrada? Se os Anunnaki foram capazes de manipular o código genético, como afirmam os textos antigos, por que não teriam aplicado as mesmas regras arquitetônicas que utilizaram para moldar templos, pirâmides e monumentos? Talvez o corpo humano seja, na verdade, o maior de todos os templos. A cabeça humana, por exemplo, pode ser dividida em seções proporcionais. A posição dos olhos, do nariz, da boca
Tudo obedece a uma harmonia quase musical de espaçamentos e relações. Os sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, funcionam como sensores programados para decodificar o mundo material vibracional criado pelos Anunnaki. Tudo está calibrado. A luz visível limitada a um espectro específico, a audição restringida a determinadas frequências sonoras, o tato ajustado para captar pressão e temperatura. É como se estivéssemos dentro de um avatar projetado para funcionar perfeitamente dentro da realidade simulada da Matrix Anunnaki. Mesmo internamente, o corpo é um labirinto simbólico. O cérebro dividido em 2 hemisférios, refletindo o princípio hermético da dualidade, as glândulas endócrinas localizadas em pontos que coincidem com os chakras, centros de energia reconhecidos por culturas distantes e milenares. A coluna vertebral, eixo sagrado que conecta todos os centros de comando do corpo, como a coluna central de um templo. Nada parece ter sido deixado ao acaso. E se assim for, isso significa que os Anunnaki não apenas criaram o ambiente físico da Terra, mas também os avatares biológicos que interagiriam com ele. Um corpo projetado para viver, sentir, aprender e, acima de tudo, evoluir. Mas também para ser limitado. O corpo humano é resistente, mas finito. É inteligente, mas condicionado. É sensorial, mas bloqueado de enxergar além do espectro definido. Seria essa a maior ironia da arquitetura Anunnaki? Criar seres inteligentes o suficiente para buscar respostas, mas restritos o bastante para jamais romper os limites do programa? Ou talvez os Anunnaki tenham deixado pistas para que um dia algumas consciências pudessem compreender o design oculto e alcançar a libertação. No próximo capítulo, a investigação se aprofunda ainda mais. Se vivemos dentro de uma Matrix, qual é o propósito? Estamos destinados a escapar dela ou a aprender a dominá-la por dentro? A jornada prossegue. Capítulo 8. A Matrix. Viver ou escapar dela? Imagine viver em uma realidade onde tudo que você vê, toca, sente ou pensa foi previamente programado. Onde as leis da física, da química, da biologia e até da lógica foram estabelecidas não pelo acaso, mas pela intenção de uma inteligência superior. Esse é o cenário proposto pela hipótese mais ousada deste episódio. A Matrix Anunnaki. Uma simulação não no sentido digital de um videogame, mas como uma arquitetura vibracional perfeitamente ordenada, onde átomos, moléculas, energia e até mesmo o pensamento seguem comandos básicos pré-definidos. Mas o que significa viver dentro dessa Matrix? Seríamos apenas personagens de uma experiência cósmica? Ou somos parte de um plano ainda maior, com a possibilidade de transcender os limites do próprio programa? As tradições espirituais antigas sempre sugeriram que a realidade é uma ilusão. Os hindus a chamaram de Maya, o véu ilusório que esconde a verdadeira essência da existência. Os gregos falavam da caverna de Platão, onde os homens só enxergam sombras projetadas na parede, sem jamais ver a luz verdadeira. Na visão Anunnaki, esse conceito se torna ainda mais literal. Seres vindos de um outro mundo estabeleceram as regras da experiência terrena. Criaram um ambiente, desenharam o corpo humano, programaram os ciclos naturais e determinaram os parâmetros da consciência. Tudo, absolutamente tudo, segue um padrão vibracional. O crescimento das plantas em espirais, seguindo a sequência de Fibonacci. A formação das células segundo padrões geométricos perfeitos. As ondas sonoras que se propagam em harmônicos específicos. Os corpos celestes que se movem em órbitas matematicamente calculadas. A Matrix Anunnaki é um sistema fechado, mas incrivelmente sofisticado. Ela oferece liberdade aparente, mas com fronteiras invisíveis, como um jogo cósmico com regras inquebráveis. E, no entanto, desde o início, algumas almas questionaram. Alguns buscadores olharam para o céu estrelado e perceberam que havia algo estranho. Uma sensação de que a realidade era muito perfeita para ser natural, mas muito restritiva para ser totalmente livre. Daí nasceram os mitos dos
despertos, aqueles que conseguiram romper parte do véu da ilusão. Místicos, xamãs, alquimistas, visionários, todos tentando encontrar a saída da Matrix ou, ao menos, aprender a manipulá-la por dentro. Mas existe saída? Essa é a grande questão. Dentro da filosofia esotérica e até da física moderna, surgem duas teorias complementares. 1. A saída exterior. Quebrar completamente o ciclo da ilusão e escapar para um plano superior, para fora da simulação. 2. A saída interior. Entender tão profundamente as regras da Matrix que se possa atuar como um programador interno, alterando realidades, curando corpos, influenciando eventos e criando realidades alternativas. O primeiro caminho é o da libertação total, como sugerem as tradições orientais com o conceito de iluminação. O segundo é o da maestria dentro do sistema, o caminho dos magos, dos mestres ascensionados, dos verdadeiros filhos da luz. Se a Matrix foi criada pelos Anunnaki, resta uma pergunta final. Qual era o propósito desse experimento? Alguns acreditam que os Anunnaki procuravam ouro para salvar a atmosfera de seu planeta. Outros dizem que estavam tentando criar uma raça de trabalhadores perfeitos. Mas uma corrente mais recente propõe uma ideia ainda mais intrigante. Os Anunnaki estavam tentando criar consciência elevada, uma espécie que, mesmo dentro das limitações impostas, pudesse alcançar sabedoria, compaixão, ética e talvez um dia igualdade vibracional com os próprios criadores. E se for esse o caso, viver dentro da Matrix não seria uma prisão, mas uma escola, um campo de treinamento para a alma. A Matrix, Anunnaki então, seria como um labirinto com saídas secretas espalhadas. Só os verdadeiros buscadores, os que não se acomodam com a superfície, poderiam encontrá-las. Estamos presos? Ou fomos colocados aqui para provar que somos capazes de transcender? No próximo capítulo, exploraremos justamente isso. Os homens e mulheres que, segundo relatos antigos e modernos, conseguiram acessar o código oculto e manipular a Matrix de dentro. A busca não termina, ela apenas se aprofunda. Capítulo 9. O despertar. Homens que acessaram o código. Desde os primórdios da história humana, surgem relatos de indivíduos que, de alguma forma, ultrapassaram as fronteiras da realidade convencional. Homens e mulheres que tocaram o invisível, que manipularam forças além da compreensão comum e que deixaram para trás pistas de que haviam decifrado parte do código oculto da Matrix Anunnaki. Esses seres foram chamados de xamãs, profetas, alquimistas, magos, mestres ascensionados. Cada cultura os nomeou à sua maneira, mas a essência de suas jornadas era sempre a mesma: descobrir o segredo da criação e manipular a realidade de dentro dela. Na Suméria antiga, os sacerdotes de Eridu e Nippur eram guardiões de conhecimento proibido, ensinamentos que, segundo as lendas, teriam sido transmitidos diretamente pelos Anunnaki. As tabuletas de argila sugerem que eles dominavam fórmulas de astrologia, medicina, arquitetura e códigos vibracionais. Seriam os primeiros iniciados do planeta? No Egito, os sacerdotes da Escola de Mistérios de Heliópolis estudavam a linguagem das estrelas. Eles afirmavam que os deuses haviam deixado pistas nas pirâmides, não apenas para adoração, mas como instrumentos de acesso à energia cósmica. A própria Grande Pirâmide de Gizé seria uma máquina vibracional, um amplificador da consciência para quem soubesse ativá-la. Na Grécia, Pitágoras não foi apenas um matemático, mas um iniciado em mistérios egípcios e babilônicos. Ele afirmava que o número era a essência de todas as coisas e que a música e os sons podiam curar, reorganizar e alterar padrões vibracionais do corpo e da mente. Na Índia, os mestres do yoga e da meditação alcançaram estados de consciência onde o corpo físico se tornava irrelevante. Eles pareciam acessar dimensões paralelas, viajar além do tempo e do espaço, compreendendo o código energético que mantém a Matrix coesa. No mundo islâmico,
os sufis buscaram a união direta com a fonte divina, utilizando danças giratórias e sons rítmicos para alterar o estado vibracional de seus corpos e transcender a ilusão da matéria. E mais recentemente, na era moderna, Nikola Tesla parece ter chegado perigosamente perto do código oculto. Seus estudos sobre frequência, ressonância e energia livre sugerem que ele compreendia que a realidade é moldada por vibração e que quem domina essa linguagem pode reconfigurar a matéria e a energia. Mas o acesso ao código da Matrix sempre exigiu mais do que simples conhecimento técnico. Exige pureza de intenção, elevação da consciência, ética e profundo respeito pelo equilíbrio cósmico. Por isso, tão poucos conseguiram. Os antigos textos alquímicos alertam para o perigo da busca egoísta, o iniciado que tenta manipular a realidade apenas para benefício próprio se perde na ilusão e se destrói. Somente aqueles que buscam pelo bem coletivo conseguem abrir as portas ocultas da Matrix. O que esses homens e mulheres descobriram pode ser resumido em um único princípio: a realidade é maleável. O que percebemos como sólido e imutável é, na verdade, energia organizada em padrões vibracionais que podem ser alterados. O despertar não significa fugir da Matrix, mas perceber que ela é um campo de possibilidades infinitas e que o verdadeiro segredo é aprender a dançar com ela, moldá-la suavemente, sem romper seu equilíbrio. Se os Anunnaki foram os criadores da simulação, talvez tenham deixado intencionalmente brechas para que algumas consciências avançadas pudessem evoluir para o próximo nível. Talvez esse tenha sido o propósito final: testar se a criatura poderia um dia se tornar criador. No último capítulo, vamos finalmente refletir sobre o grande enigma deixado por tudo o que vimos até aqui. Como viver conscientemente dentro de uma Matrix programada por Anunnaki? Devemos buscar a saída ou aprender a amá-la e dominá-la? A jornada chega ao seu ápice. Capítulo 10. O último enigma. E agora? Chegamos ao fim da jornada. Ou talvez, como ensinam os antigos, tenhamos apenas completado um ciclo para iniciar outro. Porque a busca pela verdade não termina. Ela se renova a cada descoberta, a cada dúvida, a cada nova pergunta que brota no silêncio do pensamento humano. Depois de atravessar o labirinto das pedras antigas, da geometria sagrada, da arquitetura fractal, do emaranhado atômico e das pistas deixadas por mestres e iniciados, uma única e inevitável questão se impõe. E agora, se a hipótese que percorremos for verdadeira, se os Anunnaki foram realmente os arquitetos da realidade terrestre, os programadores da Matrix em que existimos, o que resta para nós, humanos modernos, conscientes dessa possibilidade? Estamos aprisionados em um jogo cósmico? Ou fomos presenteados com o maior campo de aprendizagem já concebido no universo? A resposta talvez esteja na perspectiva. Podemos olhar para essa Matrix como uma prisão vibracional, onde cada átomo, cada molécula, cada pensamento é controlado e limitado para impedir a verdadeira liberdade. Uma simulação onde a ilusão de escolha esconde o fato de que tudo já foi antecipadamente determinado. Mas podemos também encarar a Matrix Anunnaki como uma oportunidade divina, uma escola cósmica projetada para ensinar resiliência, criatividade, amor, ética, compaixão, equilíbrio e sabedoria. Um campo de provas onde o propósito final não é escapar, mas aprender a dominar o jogo sem destruir o tabuleiro. Ser co-criador, não rebelar-se para destruir, mas elevar-se para transformar. A Matrix é restritiva, mas oferece liberdade controlada. Ela limita os sentidos, mas oferece pistas constantes para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Cada fractal na natureza, cada proporção sagrada nas construções, cada padrão matemático no corpo humano, cada sincronicidade inexplicável na vida cotidiana é um convite silencioso dos criadores para que compreendamos:
Tudo é código, tudo é energia, tudo é informação. O que diferencia os prisioneiros dos despertores não é a condição em que vivem, mas a consciência que aplicam ao viver. Ao aceitar que vivemos em um programa, podemos começar a compreender suas regras. E ao compreender as regras, podemos começar a moldá-las, manipulá-las, influenciá-las. O mestre Zen caminha sobre as águas da Matrix, não porque desafia as leis, mas porque as conhece melhor do que qualquer outro. A grande lição do episódio talvez seja esta. Os Anunnaki podem ter criado a Matrix, mas deixaram nela, de propósito ou por necessidade, portas ocultas para a liberdade vibracional. Cabe a cada um decidir se irá buscá-las. Se viverá como prisioneiro, aceitando a superfície, ou como aprendiz, explorando as profundezas invisíveis do programa. E talvez, no final, a resposta mais simples e mais poderosa seja: não precisamos fugir da Matrix. Precisamos compreendê-la, amá-la e, acima de tudo, aprender a jogar com maestria dentro dela. Porque só quando um ser se torna consciente dentro do sonho é que se torna capaz de verdadeiramente despertar. Este foi o caminho que percorremos. A arquitetura sagrada dos Anunnaki revelou-se, não como um castelo de pedras frias, mas como um campo vibracional de infinitas possibilidades. E assim encerramos mais um ciclo do holograma histórico. Mas a busca continua, pois o conhecimento não tem fim. A cada passo, a cada nova peça do quebra-cabeça, estaremos aqui para juntos decifrar os segredos que eles, os antigos arquitetos, deixaram espalhados pelo tempo e pelo espaço. O próximo enigma já nos espera. A jornada prossegue. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar. E uma vez que isso acontece, não há mais como voltar. O sistema não teme armas, ele teme consciência, porque uma mente desperta. Desprograma todas as outras ao seu redor. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, porque o despertar é irreversível e você já não pertence mais à cela. Se você sente que esse vídeo é importante, que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilhe, envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem você sabe que está buscando, mesmo que ainda não tenha percebido. E se achar que pode nos ajudar de alguma forma, faça isso, com o coração em paz. O canal está aqui por você e com a sua ajuda, vamos poder investir em novos equipamentos, em mais pesquisa e em conteúdos cada vez mais profundos. Tudo para que o despertar alcance ainda mais consciências. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com, ou pela nossa loja oficial, com estampas da série Anunnaki. Não é caridade, é colaboração consciente. E neste mundo, programado para nos manter dormindo, despertar é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado. O amor é o que transcende a história.